Na ação penal 506-31-30-17, depoimento do senhor Paulo Tarcísio Okamoto. Senhor Okamoto, nesse processo o senhor está como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade. Eu vou advertir o senhor que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Se eventualmente for feita alguma pergunta que o senhor entenda que possa lhe prejudicar, porque o senhor responde a outro processo, o senhor daí tem o direito de não responder, certo? Certo. Dito isso, eu passo então a pergunta à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, doutor Paulo Okamoto. O senhor é presidente do Instituto Lula, correto? Bom dia, eu sou presidente do Instituto Lula. Pois não. O Instituto Lula é uma empresa ou é uma associação? O Instituto Lula é uma associação, né, sem fins lucrativos, sem interesse econômico, destinado a produzir conhecimento na área de políticas públicas, enfim, cuidar mais dessa parte cultural, sociopolítica e produzir políticas públicas para o país. Certo. O ex-presidente Lula é um associado do Instituto Lula ou ele é o dono do Instituto Lula? Não, o presidente Lula, ele é o presidente de honra, né? Então ele faz parte do conselho, não é dono. O Instituto Lula, né, como pessoa jurídica e os seus bens, é da pessoa jurídica Instituto Lula. Correto. E o senhor também é um associado do Instituto Lula? Sou diretor e faço parte também do conselho do Instituto Lula. Certo. E há outros associados do Instituto Lula? Há outros associados, por volta de 40 associados, né, além da diretoria, que é composta de 5 membros. Correto. O Instituto Lula foi constituído no dia 15 de agosto de 2011, conforme documento arquivado no primeiro cartório de registro de imóveis de São Paulo, já anexado aos autos. Houve alguma discussão sobre a necessidade de identificação de um imóvel para servir de sede para o Instituto Lula antes dessa data? Não, o Instituto Lula, ele é sucedâneo do Instituto Cidadania, né? Então, a gente era Instituto Cidadania, se instalamos no Instituto Cidadania, que tinha um objeto social, e aí, então, com a construção do Instituto Lula, com outro objeto social, nós ocupamos a mesma sede. E se discutiu, né, logo depois dessa vinda para o Instituto Cidadania, a busca de uma sede, para ampliar um pouco o Instituto, haja vista que tinha mais pessoas que precisavam trabalhar no Instituto Lula, né, o futuro Instituto Lula. Mas nós tínhamos uma sede que era a sede do Instituto Cidadania. Correto. E essa prospecção de uma nova sede tinha um imóvel específico ou os senhores olharam diversos imóveis? Bom, logo nos primeiros meses, né, que logo em 2011, primeiros meses de 2011, é bom lembrar que a gente era Instituto Cidadania, né? O Instituto Cidadania não tinha recursos, né? Não tinha recursos para assumir responsabilidade de pagar um aluguel mais elevado e tudo mais. Houve, né, com a notícia de que o presidente Lula estava ocupando o Instituto Cidadania, houve oferta de alguns espaços, que eu me lembro, logo em fevereiro, alguém do Rio de Janeiro propôs que a gente fosse ver um palacete, um prédio que tinha no Rio de Janeiro, que pudesse instalar o Instituto Lula. Nós chegamos aí lá ver esse palacete, era uma casa grande, mas também era muito caro, fazer reforma, manutenção, aluguel, e a gente não resolveu descartar. Também houve outras propostas, como vizinhos, né, querendo alugar casa, mas o que a gente procurava mesmo era um espaço um pouco maior do que o escritório do Instituto Cidadania que a gente já estava ocupando. Porque a ideia desde o início era ter, né, não era ter muitas pessoas, mas ter uma parte da diretoria, uma parte de funcionário bem alojado, que um espaço mais ou menos uma vez e meia o espaço atual que a gente tem era suficiente. Correto. E o senhor chegou a visitar o imóvel situado na rua Aberbeck Brandão 178, em São Paulo? Cheguei a visitar sim, no meados do ano de 2011, eu fui visitar esse imóvel
uma visita para conhecer. Na verdade é um imóvel, uma rua, um terreno, né? Ele estava cercado, né? Então precisava pedir para alguém abrir para a gente poder ver o imóvel. Eu fui levar o imóvel e conheci o imóvel, achei o imóvel inadequado para o Instituto Lula. Em decorrência da sua localização, né? Ele fica longe de metrô, longe de um centro mais comercial. Também seria muito oneroso, né, adquirir ou alugar aquele imóvel, e eu descartei de pronto, ouvindo outros companheiros da diretoria, o qual o presidente Lula, a dona Maria, também acharam que o imóvel era inadequado. Certo. Apenas para ficar claro, o senhor recebeu alguma informação de que esse imóvel da rua Berbeck Brandão seria do Instituto Lula, ou foi uma visita para conhecer o imóvel e verificar um eventual interesse na locação ou na compra? Não, pelo que eu entendi, era para a gente ver se tinha interesse em alugar, né, ou até comprar, alguma coisa desse tipo. Mas, de pronto, fomos descartados por conta das condições do imóvel, que era praticamente uma rua, um terreno, tá certo? E que a gente não tinha recursos nem para assumir nenhuma responsabilidade pelo aquele imóvel, além da sua localização, que era inadequada. E naquela ocasião, é bom deixar claro, né, o que eu procurava naquela ocasião era muito mais um espaço mais adequado para instalar o Instituto Lula, né? A sua diretoria, o nosso trabalho de África, o nosso trabalho de América Latina, o nosso trabalho de memorial. E se tivesse um espaço um pouco maior, a gente também ia começar a trabalhar a questão do acervo, né, do presidente. Nesse meio, né, nesse ano de 2011, início de 2011, eu cheguei a visitar outros locais, né? Visitei, por exemplo, um imóvel que é uma continuação da Luiz Góes, que é um correio, um espaço que eu achava bastante adequado, mas infelizmente o aluguel também era muito caro, por volta de 25 mil, 30 mil, também a gente não tinha naquela ocasião condições de assumir essa responsabilidade. Cheguei a visitar um predinho, que é um palacetezinho que também tem ali na Avenida Nazaré. Ali também era um negócio legal, mas também era um prédio tombado, precisava fazer reforma, era um trabalho muito grande, também nós não tínhamos condições de assumir essa responsabilidade. E outros imóveis, né? Mas eram imóveis menores, prédios que eram laboratórios, prédios que era gráfica, mas todos se mostraram inadequados, ou por conta do custo, né? Ou por conta da localização, e eu acabei descartando no ano 2011, que foi esse momento que eu comecei a procurar mais intensamente um espaço. No final de 2011, né, em novembro de 2011, eu acabei alugando um imóvel que faz parede com o Instituto Lula, e aí deu conta de resolver nossos espaços, tocar o Instituto Lula, e cessamos de parar naquela ocasião um espaço para abrigar o Instituto Lula. Correto. Só retornando à visita da rua Berbeck Brandão, o senhor se recorda aproximadamente quanto tempo durou a visita nesse imóvel? Olha, foi uma visita breve, deve ter demorado uns 30, 40 minutos, né? A gente teve que aguardar alguns diretores que chegaram em horários diferentes, mas 30, 40 minutos foi o espaço que eu, pelo menos, fiquei lá para visitar o imóvel, conhecer toda a instalação e ir embora. Correto. E a diretoria do Instituto constatou que o imóvel não seria adequado para a instalação do Instituto Lula. De pronto, né? O imóvel era um imóvel bem grande, não tinha condições, era mal localizado, seria custoso, não tinha como ocupar aquele imóvel, entendeu? Então, de pronto, como outros, né? A diretoria do Instituto também foi em outros imóveis e também descartou por N razões. Essa foi a primeira e única visita a esse imóvel? A única visita a esse imóvel. Certo. Então, pelo que o senhor está dizendo, na verdade não houve desistência em relação a esse imóvel, mas sim, jamais houve interesse em locar ou comprar. Olha, a diretoria do Instituto Lula, eu particularmente, nós nunca fomos informados de nada sobre esse imóvel. Para nós era mais um imóvel que a gente estava vendo, como fomos em outros imóveis, tentar alugar, ver, discutir, e basicamente isso. Uhum. O senhor já esclareceu que, posteriormente à visita a esse imóvel, a diretoria continuou prospectando outros imóveis, correto?
Na verdade, assim, quem ia mais atrás desses imóveis era eu, tá certo? Quando eu achava alguma coisa mais interessante, eu levava para os companheiros da diretoria, o próprio presidente Lula, a gente passava em frente, em alguns casos a gente passava em frente, em alguns casos eu fui visitar. Na verdade, eu fui visitar, acho que de 2011 até 2014, porque depois, por outras razões, também começamos a procurar imóvel, eu fui visitar mais ou menos aí uns 20 imóveis, 25 imóveis. Correto. Alguma vez o senhor Alexandrino Alencar informou o senhor ou a diretoria do Instituto Lula sobre a existência de um crédito de cerca de 12 milhões para adquirir um imóvel para o Instituto Lula? Não, para mim nunca informou não. Né? Nunca soube que havia um recurso destinado, ou se é que tem um discurso destinado para comprar imóvel. Tanto é que eu trabalhei o tempo todo em alugar imóvel, né? Inclusive nós temos um imóvel ali para, que faz divisa com o nosso Instituto Lula, que é alugado. Né? Então nunca fui informado de que a gente tinha, teria esse recurso, não. Uhum. E o Instituto Lula fez um pedido à Prefeitura de São Paulo para a cessão de um imóvel objetivando a construção do Memorial da Democracia? Então, isso também precisa ficar claro, né? Em fevereiro nós começamos a discutir essa questão do memorial, essa conversa foi avançando. Chegou-se quase no final de 2011, né? Eu e vários companheiros da diretoria gostaríamos, né, de que houvesse esse memorial, esse acervo do Lula ficasse, o acervo, não do Instituto Lula. O Instituto Lula ia ficar num lugar, provavelmente lá onde a gente está. Mas a gente queria construir um memorial que fosse um museu bastante moderno, né, para abrigar tanto o acervo do Lula, mas também pudesse contar a história da luta do povo brasileiro. Né? Então a gente queria contar a história com um espaço físico e também com um espaço virtual que nós estamos construindo. Né? Então, nós temos hoje o Memorial Democracia, contando a história da luta do povo brasileiro, mas apenas virtual. E a gente queria também ter um espaço físico e nesse mesmo espaço a ideia era abrigar o acervo do presidente Lula, né, para ser um local de visitação. Mas, para mim, desde o começo, estava muito claro que estava sendo um local de fácil acesso, onde passasse muita gente, ou na periferia, ou no centro. Então, quando veio essa proposta de fazer lá na Cracolândia, mudar a Cracolândia, construir lá um museu, a gente achou muito interessante tentar ver se era possível aproveitar essa reurbanização lá que o prefeito Kassab estava fazendo, se era possível conseguir um imóvel lá. Eu fui lá mais ou menos no começo, no final de 2011, conversei com ele sobre isso, ele achou a ideia interessante, né? Expliquei para ele que, enfim, contei para ele qual era a política que tinha vários países do mundo, ele achou interessante, propôs uma lei para a Câmara, essa lei foi aprovada na Câmara, a gente acabou conquistando na Câmara, né, esse terreno, o direito de construir esse terreno. Começamos a trabalhar projetos, grupos de trabalho, discutir e tal, mas o Ministério Público Estadual achou por bem entrar nessa questão, alegando de que o Estado não poderia não poderia ajudar uma pessoa física a contar a história, ou montar um museu, enfim. Ele acabou entrando na justiça e nós estamos nessa luta até hoje, com pouca chance de ganhar, infelizmente. Certo. E o senhor já disse, só para ficar bem claro, o Instituto Lula funciona hoje em qual endereço? O Instituto Lula funciona, como eu falei, na Sociedade do Cidadania, ele funciona na rua Pouso Alegre, 21. Né? Certo. E ele tem uma casa de apoio que fica numa outra rua, a rua Pedro Gonçalo, 134, 137. Esse endereço da rua Pouso Alegre é o mesmo endereço onde funcionava o IPET e o Instituto Cidadania? Lá esse endereço, nós estamos lá desde 1990. Né? Então ele foi lá IPEC, Instituto Cidadania e agora Instituto Lula. Certo. É o mesmo imóvel? O mesmo imóvel e o mesmo endereço. Correto. Tá certo, senhor Paulo. Eram essas as perguntas que a defesa do presidente Lula tinha para o senhor. Eu agradeço a colaboração. Não tenho mais perguntas, excelência. Certo. Eu indago se outros defensores em São Paulo têm perguntas. Não sei se tem outros aí. Tem? Outros defensores em São Paulo têm perguntas? Sem perguntas. Sem perguntas.
Alguns dos defensores aqui presentes têm perguntas? O Ministério Público. Sim, eu tenho perguntas, Excelência. Senhor Paulo Okamoto, o senhor referiu a uma visita realizada em 2011 em terreno da rua Doutora Berbeck Brandão. Para essa visita, o senhor fez contato com empregados da empresa Odebrecht? Eu não tenho certeza se foi eu que fiz ou a pessoa que fez, mas eu realmente devo ter feito contato com alguém da empresa, né, que me deram o telefone, para poder marcar a ida lá, porque o local lá era fechado, né, então alguém precisava abrir o local. Mas eu fiz ou a pessoa fez, mas realmente eu tive que entrar em contato com alguém para fazer isso. Por que contato com uma pessoa da empresa Odebrecht? A quem pertencia o imóvel? Olha, para mim, a informação que eu recebi no e-mail é que era ligado a parte da Odebrecht que fazia questão imobiliária, né? Então, para mim, ou era um terreno que a empresa conhecia, ou era um terreno da empresa. O senhor poderia explicar um pouco melhor? Eu não compreendi. Essa visita foi precedida de um contato da empresa Odebrecht? Não, como eu falei, doutor, é o seguinte, a pessoa sabia que a gente estava procurando um escritório, né? Então, pessoas ofereciam, né, imóveis para a gente, né? Corretoras, pessoas que queriam alugar coisas. E entre as pessoas que ofereceram coisas, uma dessas foi alguém que eu não me lembro se foi eu que pedi, né, para essa pessoa, ou alguém me informou que tinha um terreno que estava sendo ofertado aí para a gente poder olhar. Mas eu realmente não sei, não sei quem foi que fez isso. O senhor conhece João Alberto Louveira? Não, eu não conheço, assim, não sei quem é. Acho que mais para frente, porque nós estamos falando de 2011. Aí em 2012, né, também houve uma ajuda da Odebrecht Empreendimentos Imobiliários, negócio imobiliário, em tentar achar alguns imóveis para a gente alugar. E essas pessoas, né, talvez seja ligado, o nome dessas pessoas talvez seja essa pessoa chamada Louveira, mas eu não tenho certeza. O senhor nunca teve contato pessoal com João Alberto Louveira? Eu não tenho lembrança, não. Ele estava presente nessa visita que o senhor realizou na rua Doutora Berbeck? Então, eu suponho que sim, mas eu não tenho, pelo que eu vi pela imprensa, sim, mas eu realmente não lembro. Consta aqui dos autos um e-mail de João Alberto Louveira, no dia 25/7/2011, dirigido ao senhor Paulo, boa noite. Caso precisar, ligue fone 9196-8711. Amanhã cedo estaremos lá. O senhor pode explicar esse e-mail? Pelo que eu entendi, esse e-mail foi e-mail que alguém, né, me deu essa informação de que esse terreno estava sendo ofertado. Então eu liguei, eu devo ter ligado, alguém me ligou, e eu precisava de um telefone de contato que eu não tinha. Então devo ter pedido, e essa pessoa me passou esse telefone e marcou esse dia para se encontrar. O senhor, nesse mesmo dia, dirigiu um e-mail dirigido ao Instituto Cidadania, mas com o texto Clara, para constar na agenda, Paulo Melo, um telefone, contato na empresa. O senhor pode explicar esse e-mail? Olha, esse e-mail se destina a fazer com que o pessoal da agenda, né, do pessoal que ia no encontro, tenha um contato com a pessoa que pudesse dar informação sobre a visita que a gente queria fazer, acertar o horário, essas coisas. O senhor fez contato com Marcelo Odebrecht antes dessa visita? A propósito desse imóvel? Não fiz, porque eu não conhecia o Marcelo Odebrecht. Conhecia, mas nunca tive relacionamento com ele em 2000, nessa data. Como João Alberto Louveira e Paulo Melo chegaram ao senhor? A senhora perguntou se eu conhecia anteriormente. Anteriormente, eu falei, o Alexandrino, depois de 2011, 2012,
o Alexandrino tentou ajudar a gente a achar um escritório para alugar. E ele envolveu, provavelmente, as pessoas do empreendimento, que eu suponho que seja esse Paulo Melo, pelo que eu vi. Mas eu estou indagando sobre um fato de 2011 ao senhor, não de 2012. 2011 eu não conhecia. O senhor não sabe dizer como eles chegaram ao seu e-mail convidando o senhor para ir a um imóvel, encaminhando a foto do terreno em frente ao posto, como consta do e-mail? Não, realmente não sei, não lembro. Pela ordem, excelência, não consta convite. Essa palavra não consta no e-mail que foi lido pela doutora procuradora. Amanhã cedo estaremos lá, consta do e-mail que eu fiz referência. Certo, mas a palavra convite que Vossa Excelência pronunciou não consta desse documento. Pois não. Certo. Certo. Quem estava nessa visita, senhor Paulo? Olha, pelo que eu me recordo, estava nessa visita eu mesmo, a Clara, um arquiteto, o Marcelo, estava nessa visita. Estava nessa visita o Dulce, o presidente Lula também chegou e a dona Marisa. E como o presidente Lula ficou sabendo desse terreno? Eu, como falei, eu era encarregado de ver, né, de fazer essas prospecções para o escritório. Então, provavelmente não, com certeza foi eu que convidei a diretoria, né, porque era um imóvel que era fechado, se quisesse ver, teria que ir todo mundo, porque alguém teria que abrir, né, não era uma coisa que estava aberta a visita. Então, provavelmente, eu que convidei a diretoria, convidei o presidente, convidei as pessoas para poderem conhecer, como fiz em outras ocasiões, né? Também, quando foi lá no Correio, convidei as pessoas para ir lá, o presidente Lula também foi. Em outras ocasiões também convidei o presidente Lula para conhecer o palácio, que eu já me falei. Também depois convidei o presidente Lula para ver o terreno lá da Cracolândia. Também convidei o presidente Lula para ver lá o prédio da faculdade, que eu achava um negócio interessante. Então, quando era alguma coisa interessante, convidava a diretoria, e alguns iam, outros não iam, mas eu que acabava sempre sendo promotor desses convites. O que o ex-presidente Lula falou ao senhor a respeito do imóvel nessa visita? Ele falou que o terreno era inadequado e que eu tinha razão, que o negócio era mal localizado, que tinha que arrumar muitos recursos, e também de pronto descartou. Não gostou do terreno. De quem era o dono desse terreno? Quem era o proprietário? Eu não sei, doutora. Eu fui em vários terrenos e que exatamente o proprietário a gente não sabe. Eu não sabia de quem era o terreno, não. E o senhor recebia orientações de quem para a busca de terrenos? Minha mesmo, né? Eu sou presidente do Instituto e na minha avaliação eu achava que precisava arrumar um local mais adequado, então, por decisão minha mesmo, eu procurava imóvel e alguns eu descartava de pronto, outros eu achava que era interessante, convidava a diretoria e discutia na diretoria, quando eu achava o negócio mais interessante, a importância de tentar ver se a gente conseguia viabilizar. Infelizmente, nada foi viabilizado nesse período. Qual o conhecimento do senhor sobre a negociação feita com este terreno já em 2010 pelo senhor Roberto Teixeira? Nunca soube disso. O senhor não conhece o Roberto Teixeira? O senhor conhece? Conheço. Ele está aí presente na audiência nesse momento? Não. Não está presente, não. O senhor esteve com ele a propósito desse terreno? Nunca tive com ele a propósito desse terreno, não. E com relação a Alexandrino Alencar, quando o senhor o conheceu? Olha, eu conheci mais o Alexandrino Alencar por volta de 2011, né, depois que eu comecei a trabalhar no Instituto Lula, presidente do Instituto Lula. Em 2011, nós chegamos a discutir palestra, né, então a nossa relação começa mais em 2011. E qual o papel do senhor Alexandrino em busca de imóveis para o Instituto Lula?
Olha, o senhor Alexandrino era uma pessoa muito solícita, né? Então, ele ficou sabendo que a gente estava querendo, estava procurando um imóvel, ele também achava que ele era um local meio inadequado, e ele se prontificou. Eu nem sabia que a Odebrecht tinha um departamento que cuidava de questão imobiliária, direito. Depois ele explicou que eles tinham, que eles podiam procurar terreno, que eles faziam esse negócio. Para mim, a visão que eu tinha deles que era uma empresa de construção, que não cuidava disso. Mas depois eles falou que eles também faziam isso e tentou oferecer algumas iniciativas, mas eu também recorri a outros profissionais. Uma das corretoras que eu pedi ajuda foi a Valentim Caram, que também me ofertou, que me apresentou vários imóveis que eu também tive a oportunidade de conhecer. A Odebrecht chegou a fazer projetos de imóveis em 2012 a seu pedido? Não, como eu falei anteriormente, o Instituto Lula acabou alugando um imóvel ali do lado, né, do Instituto Lula, e aí começamos a discutir um pouco, e ele falou, talvez dá para fazer alguma coisa e apresentar um esboço, uma ideia de projeto, mas como também precisava fazer investimento, precisava gastar dinheiro, e a gente não tinha dinheiro, não é suficiente, acabei descartando, achei que aquilo ali era uma coisa que não tinha muito sentido. E os projetos para imóvel na rua Moreira Godoy e no Ipiranga? A Odebrecht ajudou em relação a esses dois imóveis? Não, no Moreira Godoy já foi a Valentim Caram, né? Moreira Godoy é aquela da Nazaré também, né? Onde é que é a faculdade, não é isso? Há projetos nos autos? Não, da Moreira Godoy eu nunca vi projeto, não. Certo. Não tem projeto da Moreira, eu nunca vi projeto da Moreira Godoy. E com relação ao projeto da rua, voltando à rua Doutora Berbeck Brandão, o senhor teve contato com o projeto que foi apreendido? Nunca vi esse projeto. Em posse do ex-presidente Lula? Nunca vi esse projeto, nunca tive conhecimento. Sem mais perguntas. O assento de acusação tem indagações? Sem perguntas. Os esclarecimentos do juízo aqui, Sr. Paulo, eu não entendi muito bem, como é que o senhor chegou nesse imóvel da rua Haberbeck? Quem que indicou ao senhor esse imóvel? Então, doutor Moreira, eu na verdade não tenho lembrança disso, né? Eu não sei se foi eu que conheci alguém me indicou, mas eu não sei quem foi. Certamente foi alguém que tinha informação do telefone do pessoal da empresa. Mas eu, como não tenho certeza, que não quero ser leviano e falar que pode ter sido uma pessoa ou outra, né, porque realmente não lembro, não tenho certeza. O imóvel foi indicado por alguém ao senhor, então? Foi indicado por alguém, e alguém que conhecia, porque me deu o nome das pessoas, mas eu não tenho certeza quem foi. E o senhor, de pronto, convidou todo mundo para ir ver esse imóvel ou o senhor fez alguma sondagem inicial? Eu fiz uma sondagem inicial. Passei em frente, eu vi que o terreno era fechado, vi que o terreno era grande, mas não dava para saber o que tinha, como é que ele era por dentro, porque ele estava tipo tapume. E eu passei na região para ver, não é? Foi aí que eu já tinha, inclusive, tido uma opinião. Inclusive, nessa oportunidade também, fazendo uma vistoria lá, acabei conhecendo um terreno que hoje está instalado o consulado dos Estados Unidos. Também fui ver esse terreno, fui ver esse imóvel, marquei, fui lá ver esse imóvel todo, e foi dessa forma que eu acabei depois indo lá. Certo. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio e já retomamos. Tem mais alguns esclarecimentos.